Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos todos vocês aqui àquela que é a nossa última aula neste webinar, que temos estado aqui a dedicar àquilo que é o gestor de topo, ou melhor dizendo, o empresário de topo. O gestor tem mais a ver com o gestor de recursos e com a banca. Aqui estamos na firma e, portanto, temos aqui essencialmente o empresário de topo, ou digamos o empresário de topo, sim, basicamente podemos designar assim este webinar. Ele é baseado num livro, que eu escrevi, que tem a ver essencialmente com técnicas de programação neurolinguística para a comunicação bilateral. Ela é aplicável a relacionamentos amorosos, afetivos e a relacionamentos empresariais e até às amizades, e assenta essencialmente em técnicas de comunicação bilateral, ou seja, facilitar a comunicação. E isso implica a percepção ou o conhecimento de uma série de energias que temos em nós, a forma de as trabalhar e de evoluir. Aqui, concretamente, estas duas últimas aulas são mais dedicadas à família e aos relacionamentos amorosos. Já vimos o papel da mulher, hoje vamos ver o papel do homem e perceber um bocadinho que o papel do homem no relacionamento envolve a tal masculinidade verdadeira que se baseia em força física e intelectual, e esta força é uma força que é uma força moral, não é uma força baseada em violência, em abuso ou em desrespeito. Ela tem a ver com honra, confiabilidade e virtudes que podem ser transmitidas aos filhos. Portanto, esta ideia de proatividade, que é característica central, remete para a proteção e a liderança dentro da relação. Atenção que estas características de proteção e liderança, mas sobretudo a proteção, são características femininas e não propriamente masculinas, no sentido em que o homem aqui tem uma capacidade de aceitação, compreensão e até de, digamos, chegar à mulher de uma forma respeitosa, de uma forma que a entende e que aceita e respeita tudo aquilo que são, digamos, os desafios, até às vezes as dificuldades que a mulher enfrenta e que depois expressa muitas vezes através de conflito e através da afirmação de masculinidade. Esta capacidade de apaziguar o lado masculino e de fazer ressaltar o lado feminino é a prova de uma verdadeira capacidade de honra, confiabilidade e virtudes masculinas que produzem na mulher esse interesse. Portanto, naturalmente que tudo isso tem a ver com o papel do homem e a forma como ele deve desenvolver, e portanto há aqui uma reflexão sobre masculinidade real, e as perguntas que aqui tem que se fazer é quais os aspectos da masculinidade que são essenciais para si, não é? Seja mulher ou homem, o que é que, quando reflete sobre a masculinidade, o que é que vê nela. Atenção que masculinidade não é machismo, nem é de forma alguma o aspecto negativo do masculino, de violência, de prepotência, de tentativa de domínio, não é isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa é o poder de direção, o poder de honra, domínio e propósito na condução dos assuntos. O homem deve ter isso, honra, domínio e propósito na relação com as mulheres e na relação com o mundo. Se você se considera uma figura confiável e honrada, isto é claramente também para os homens, já que estamos aqui a falar sobre homens, mas também pode ser vista da perspectiva da mulher, o lado masculino que ela tem em si, e como é que pode transmitir essas virtudes às próximas gerações. E aqui já é muito mais a vertente da família. E perante estas três perguntas que vocês podem fazer, homens e mulheres, no conjunto daquilo que é a sociedade conjugal ou a família, e depois anotar aqui os pensamentos relativamente a esses valores e perceber se eles estão presentes ou não ao longo da vossa vida, se isto realmente faz parte da vossa estrutura e se realmente vocês sentem que existe essa presença positiva da masculinidade nas vossas vidas. Haver aqui uma proatividade no relacionamento. Atenção que a questão da condução, da liderança, da capacidade de levar as coisas por diante em termos de desafios e dificuldades que possam surgir, tudo isso é do masculino, ok? Tudo isso é do elemento masculino da relação e do elemento masculino dentro de cada um de nós. Eu já referi que ambos, homens e mulheres, ambos temos os elementos masculino e feminino e, portanto, ambos desenvolvemos esta mesma masculinidade como elemento positivo, como elemento de direção. Então, em que momento é que você foi proativo ou proativa? Como é que a proatividade foi percebida ou como é que você a percebeu?
onde pode ser mais proativo, onde é que há situações que ainda pode melhorar, em que pode efetivamente aumentar a sua capacidade de estar presente, de ser liderante, de ser condutor, de perceber o outro, de corresponder ao outro, de o escutar ativamente, de o acompanhar, de ser a sua base, digamos assim, para um desenvolvimento e para um crescimento interno e pessoal. Portanto, perceber isto tudo, portanto, em que momentos foi mais proativo, em que momentos a proatividade foi percebida e onde pode ser mais proativo. No fundo, estas 3 perguntas levam a uma tarefa, que é escolher uma situação recente e escrever um plano de ação para ser mais proativo nessa situação. Aqui deve escolher uma situação em que foi pouco proativo ou pouco proativa e tentar aqui trabalhar e burilar de forma a melhorar. Este é um exercício de proatividade no relacionamento que vos trago aqui de trabalho da masculinidade e que pode ser feito por homens e mulheres, ok? Expectativa e proteção. É aqui um outro aspecto importante também que quero aqui trazer. Como é que você oferece proteção? Este aspecto é muito importante, porque muitas vezes o homem não é protetor, é demasiado agressivo. E é preciso que o homem também tenha noção que pode ser assertivo sem ser agressivo. São questões diferentes. Uma coisa é ser agressivo, ofensivo, outra coisa é ser protetor, mas ao mesmo tempo ser assertivo. Dizer aquilo que tem que ser dito, mas protegendo a mulher, não deixando de lhe demonstrar, obviamente, carinho, amor e preocupação. Então, em que áreas pode proteger mais o seu parceiro e no que é que você pode efetivamente protegê-lo e de que maneira o pode proteger. Refletir sobre como garantir segurança emocional, física e financeira ao parceiro. E aqui escrever efetivamente um exemplo prático de como pode se tornar mais protetor. Como é que pode fazer isso de forma a estar mais presente, a ser mais protetor e a realmente estabelecer aqui uma maior proximidade à pessoa com quem tem a ligação, de quem gosta e de quem quer realmente integrar e fazer parte da sua vida. E, portanto, tudo isto é importante para homens, para mulheres, mas essencialmente aqui trabalhar a virtude masculina e a virtude, digamos, de direção, de liderança e de condução. Proatividade emocional é um outro tema aqui que também me parece bastante importante. Se você tem sido proativo no cuidado emocional, primeiro, desde logo, se tem tido cuidado emocional, isto é, se tem tido essa capacidade de pensar no outro, nas situações do outro, de ser empático, de perceber a situação do outro, e se tem sido proativo nesse sentido, se tem feito e tomado determinadas decisões. E portanto, como é que se comunica e expressa sentimentos em relação ao outro, se o tem feito, como é que o tem feito, de que maneira é que tem pensado isso, e depois refletir sobre a sua participação emocional nas realidades, não é? Ou seja, tudo isso é aqui importante. Primeiro, se tem sido proativo, depois se tem comunicado os sentimentos e de que forma é que reflete e se preocupa com a participação emocional sua e do outro. Depois, identificar ações concretas para melhorar a sua confiança e também o apoio emocional ao outro. Como é que você faz isto? Como é que você se preocupa e se insere e está junto aos outros? Ok? Isto é um aspecto absolutamente essencial. Papel masculino no relacionamento. Que papel deseja ter como homem? Qual é que é o seu objetivo, o seu escopo essencial? O que é que pretende fazer? Qual o papel que deseja ter como homem? Como deseja ser visto pelo seu parceiro, parceira e filhos, não é? Aqui também isto é vocacionado para ambos. Estamos aqui a tratar do aspecto masculino, da masculinidade, mas lá está, é papel masculino no relacionamento. Pode ser desempenhado por uma mulher, pode ser desempenhado por um homem. Depende aqui, obviamente, da inversão de papéis, que também já falámos sobre a inversão de papéis e que é sempre um trabalho interessante. Portanto, que papel deseja ter como homem, sendo o homem da relação, que papel deseja ter? Como deseja ser visto pelo parceiro, parceira e pelos respectivos filhos, caso existam? O que é que precisa ajustar para cumprir melhor esse papel? Pronto, aqui basicamente a tarefa é definir uma meta pessoal, com um plano de ação prático para implementar este tipo de transformação na sua vida. Ou seja, não basta aqui teorizar, não basta aqui estar no aspecto psicológico e digamos assim, mais mental, mas interessa aqui pôr por escrito, pôr em papel e em termos práticos determinar fases e momentos para realizar esta mesma atuação. Portanto, aqui definir mesmo por escrito uma ação, ok? Depois, perante o resultado esperado e perante aquilo que resulta desse vosso trabalho e dessa vossa integração para chegar a um objetivo e para ter isso por escrito, deve fazer uma reflexão sobre a masculinidade, a proatividade e a proteção e partilhar isto também com o vosso companheiro ou companheira, no sentido de esta situação não cair em saco roto e ser efetivamente alvo de reflexão de ambos sobre essa mesma ideia de masculinidade, proatividade e proteção, identificação das áreas de melhoria pessoal, onde é que vocês podem
crescer, evoluir, onde é que ainda há trabalho a fazer para melhorarem esse vosso mesmo comprometimento com a masculinidade e com trabalhar também a liderança, a direção e a orientação de um e do outro em relação um ao outro, e portanto aqui também podem partilhar estratégias e objetivos para partilharem entre vocês e para melhorarem a comunicação nessa mesma base. Depois têm que estabelecer um compromisso com uma vivência saudável e equilibrada no relacionamento. Portanto, ao fazerem este roteiro, onde têm esta reflexão sobre masculinidade, proatividade e proteção, onde identificam as áreas de melhoria e onde fazem um compromisso ou estabelecem um compromisso para uma vivência saudável e equilibrada no relacionamento, estabelecem isto por escrito e depois desenvolvem hábitos, que devem ser as conclusões deste mesmo relatório de reflexão, desenvolvem hábitos com base nessa rotina por 90 dias. E são os tais 3 ciclos de focagem, desfocagem e refocagem. Primeiros 15 dias vocês trabalham sobre esses objetivos, depois veem alternativas, desfocagem, depois voltam a refocar. E fazem isto durante 2 ciclos, 15 com 15 com 15 dá 45, 45 com 45, 90 dias. Ok? E chegamos aqui ao último slide, ao fim, também ao fim do nosso curso, do nosso webinar, aqui do nosso empresário de topo, ou seja, daquele que é capaz de gerir, seja os relacionamentos pessoais, seja efetivamente também os relacionamentos pessoais, relacionamentos profissionais. No fim de todo este trabalho sobre o masculino e a masculinidade, deve registar por escrito as novas rotinas baseadas nos seus novos valores, aquilo que descobriu, integrar essa prática na vibração diária, aplicar o tal trabalho de 15 dias, 15 dias, 15 dias, focagem, desfocagem, refocagem, até um total de 90 dias, e comprometer-se com a evolução contínua como homem parceiro, isto seja homem ou seja mulher. E chegamos assim, no fundo, aqui ao fim do nosso périplo por estas energias de balança Libra, que têm a ver, obviamente, com as empresas, mas também têm a ver com os relacionamentos e com a comunicação bilateral, também pode ser nas amizades. Espero que tenham gostado do webinar. O próximo, já agora aproveito para falar, é um webinar um bocadinho diferente. Vamos passar a trabalhar as emoções e o que podemos fazer com isso a um nível de terapeuta. Portanto, será o terapeuta de topo. E esse programa do terapeuta de topo começa já amanhã. Teremos a nossa primeira aula. Portanto, despeço-me até amanhã com o terapeuta de topo, ou seja, com a energia de escorpião, e até lá, despeço-me cordialmente. Espero que tenham gostado aqui da energia de balança. Portanto, até amanhã e até lá iniciamos um novo webinar. Até lá.